Hoje é um episódio muito especial do PDV. Estamos gravando aqui na InWave, dia 19 de abril, um dia depois do evento da Abras, que premiou os profissionais de destaque do varejo. E temos o privilégio de conversar com Rosiane Caminha, profissional do ano na categoria Gerência de Eficiência Operacional. Rosiane, mais uma vez parabéns. Sem dúvida, o prêmio é o reconhecimento do seu trabalho e dedicação. Você é uma referência no varejo. Rosiane, também gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho. Você faz parte aí da história da prevenção de perdas. Sou sua fã. Queria deixar registrado aqui que aprendi muito com você e com o Nordestão. Obrigada pelo convite, primeiramente. Para mim, ontem foi um dia especial, mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Ano passado, a Abras resolveu fazer essa premiação, de melhores profissionais do ano. E aí já foi uma grata surpresa ter sido indicada. A gente nem sabia que esse prêmio existia. E ano passado veio a indicação que, pelo que eu entendi, foi feita pelos presidentes, diretores. E aí fiquei nos top 3. E aí foi muito interessante. Falei assim, poxa, o reconhecimento nacional, Entre tantos profissionais que tem no mercado, você ser indicado. Aí esse ano, novamente, mas aí a indicação foi pelos colegas, os amigos que indicaram. E aí, novamente, passei para os top 3. Eu juro que eu não esperava ganhar ontem. Na hora que falou assim, que saiu meu nome lá, eu me tremia todinha. Aí, até uma colega que estava do lado falou assim, estava concorrendo comigo, ela falou assim, mas que bom que você ganhou, porque eu prestei consultoria com ela, que foi a Flávia. E ela estava muito feliz. Ela falou, eu estava concorrendo contigo, mas estava torcendo por ti. A gente é muito de mercado, conhece muita gente, fica bem feliz. Então, para mim foi uma grata surpresa, fiquei feliz. Aproveito para agradecer aqui todos os clientes que eu tive durante muitos anos na consultoria, especialmente ao Nordestão, ao time que está comigo lá dentro, da área de prevenção de perdas, ao meu diretor Fernando, a família Nordestão como um todo e também a minha família, A família da gente sempre está apoiando. Minha filha tem só 5 anos, mas ficou super feliz ontem quando soube que eu ganhei. Prêmio. Até ela falou assim, Eu perguntei o que ela disse quando soube que eu ganhei. Ela falou assim, minha mãe é show. Aí eu falei assim, minha mãe é o quê? Eu falei assim, a minha mãe é show de bola. Então é gratificante, porque a gente se dedica muito e acaba que tem toda esse reconhecimento familiar, Os familiares ficaram muito felizes e eu principalmente. Eu estava assim, em êxtase, Que você fica processando o que aconteceu. Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra estar com vocês aqui nesse PDV. Pô, legal. Eu estava lá, pude acompanhar e realmente foi muito legal. E para mim não é à toa. Você tem uma trajetória muito interessante no varejo, com atuação especialmente em estratégia, processos e gestão de risco. Eu tenho uma curiosidade em ouvir o seu ponto de vista sobre o cenário atual do varejo. E, sem dúvida, já houve uma evolução em relação a processos, tecnologia, indicadores. Mas, na sua opinião, quais são as principais carências que ainda existem e que limitam os resultados das lojas? Adriano, são 3 pontos: gente, processos e tecnologia. Então, você, às vezes, ainda precisa entender essa questão de trabalhar gente. Pessoas precisam trabalhar muito essa questão de treinamento. Você tem ferramentas fantásticas no mercado, essas pessoas acham que é só entregar a ferramenta e o pessoal vai saber utilizar. Não é, você precisa investir em treinamento. Enquanto as empresas não entenderem que os times de liderança, que os gerentes precisam estar capacitados, não tudo, que também acham isso. Você aqui, gerente dessa área, tem que ser tudo com aquela área. Não é assim. Um gerente ele tem que estar capacitado para entender um pouco de todas as áreas. Porque o time joga junto. Entender do negócio, Entender do negócio, exatamente. Então você tem que... O teu time, ele precisa entender que tudo que você faz impacta no outro setor. Uhum. O Leôncio, lá do Nordestão, o nosso presidente, ele costuma dizer que a gente tem que jogar frescobol. O que é isso? Você tem que jogar a bola para o outro e o outro tem que rebater da mesma forma para que a bola... Que vence o jogo quem não deixa a bola cair. Sim. Não é quem derrota o outro, é quem passa a bola direitinho para o outro, entendeu? Então, essa aí se encaixa perfeito. Treinamento é isso. A Van sabe bem disso, Dá muito treinamento, qualifica bastante o pessoal. As ferramentas que vocês trabalham, elas precisam que o time esteja qualificado. A gente tem uma visão muito
que vai de encontro com isso, e a gente discute isso bastante também aqui, porque não basta nada você prover a tecnologia se você não entrega junto, né, ferramentas, conceito, treinamento, enfim, tudo por um pós, né, para que o varejista consiga implementar aquilo que você está trazendo de benefício para ele em todo o processo, né? Eu considero bem importante, Rosiane, um termo, né, que é a gestão do conhecimento. Porque muitas vezes a gente fala do treinamento, se a gente falar só treinamento parece tão pontual, né? E quando eu falo da gestão do treinamento, eu estou falando da repetição, do retreinar, do voltar à loja, né? Nós precisamos passar segurança, né, para os colaboradores, para eles utilizarem as tecnologias e cumprirem os processos. E acho que faz parte do gestor, dos líderes do varejo, realmente passar essa gestão, ter, né, nas empresas a gestão do conhecimento. Sim, precisa garantir o aprendizado, né? Exatamente. Você acha que porque treinou o pessoal entendeu, mas não é isso, né? Precisa realmente garantir, eu concordo plenamente, Ivan. Mas você tem visto que os varejistas têm investido mais no lado humano, na humanização como um todo, né? Do treinamento das pessoas, e aí vai dar treinamento para aplicação da tecnologia, treinamento para como lidar com os seus clientes. Você tem sentido um investimento maior nesse sentido? Tem sim, mas precisa que haja um direcionamento para que as pessoas entendam que não é só focado em um ponto. É mais do que isso, é mais abrangente. Como eu expliquei, não é porque você é da área de eficiência operacional que você tem que ter o conhecimento só de eficiência operacional. Você tem que entender que aquela atuação, aquele teu trabalho impacta em outras áreas e qual é o impacto positivo e negativo que vai acarretar em você fazer ou não fazer a atividade de forma correta. As empresas vêm investindo, mas o que a Van falou é verdade. Se você não garante que o pessoal aprendeu, não é porque você deu o treinamento que você não faz o cheque que vai acontecer. Existe o treinamento, mas precisa do entendimento. Do acompanhamento depois do treinamento. Né? Exatamente, é isso aí. Não basta só treinar também. Exatamente, né? Com certeza as empresas abriram esse lado mais humano de um tempo para cá, de entender as limitações, de entender a necessidade, mas isso vai ser constante. Porque por melhor que seja a tecnologia, a gente vai precisar sempre das pessoas. Até para desenvolver a tecnologia, né? Sempre. Isso mesmo. E aí, aproveitando, Rosiane, essa análise histórica do varejo, queria saber especificamente sobre inventários, que sei que você é uma especialista. O varejo finalmente acordou para a importância do inventário? Qual que é a sua percepção? E dentro disso, né, quais são os principais gargalos para uma boa execução de inventários hoje em dia? Van, não existe como você gerenciar uma empresa de varejo se você não faz inventário. Isso está cada vez mais latente, cada vez mais visível para todas as empresas. É uma frase simples. Se você não consegue medir, você não vai conseguir controlar. Então, inventário é imprescindível, só que você precisa saber fazer o inventário. Porque um inventário mal feito é melhor não fazê-lo. Isso aí é primícia. Eu vou fazer inventário. Não faz. Não faz porque não tem condições de fazer se você não tem a base de preparação. E aí, te respondendo ao que você pergunta, quais são os principais gargalos, tudo começa no planejamento. Se você não tem um planejamento, a consequência é que vai dar tudo errado. Então, hoje a gente implanta lá no Nordestão um cronograma anual, considerando todas as etapas durante o ano inteiro. Etapas de promoções, quando que a gente vai ter datas festivas para fazer o cronograma acontecer sem prejudicar a venda. Então, o que acontece com isso? A gente tem um alinhamento com a área de operações e com o comercial, já prevendo anualmente como que a gente vai fazer o inventário, quais são as datas de promoções, independente de ser do calendário anual que a gente já tem, né, no mercado, mas promoções internas mesmo. Existe um planejamento comercial de promoções internas, dia D, né, aniversário interno da empresa. Então, a gente tem todo esse planejamento. Isso que acontece? Quando você faz esse planejamento, você consegue ter uma assertividade maior. Porque você já sabe onde está a tua equipe, já sabe quantos inventários vão ter por loja, quais as categorias, todo o processo feito. Só que aí dentro do inventário mesmo, no dia do inventário, você precisa seguir algumas etapas
que são, eu vou elencar aqui algumas, até porque eu sei que tem muita gente que quer entender um pouco mais de inventário, que eu acho que são fundamentais. A primeira é, você tem que mapear bem toda a área que você vai fazer o inventário, né? Que é a sua contagem, que é para você não esquecer de contar nada. A segunda é iniciar a contagem e garantir que todas aquelas áreas mapeadas realmente foram contadas. Só que você precisa, dentro do teu planejamento, de execução do inventário, que é o dia, naquelas horas, vamos supor que você tem ali 8, 9 horas para fazer a contagem. Você precisa ter tempo, depois da contagem, de teu próprio time fazer a auditoria. Que é para esse time garantir que ele contou correto. Ele não precisa esperar que no outro dia vai entrar um gerente de loja, um gerenciador para encontrar o erro. Não, ele dentro da noite, dentro do horário dele de trabalho, que aí pode ser de madrugada, de dia, depende de cada planejamento de cada empresa, né? Tem empresa que conta com loja aberta. Ele tem que ter direito de fazer a própria auditoria dele. Será que o meu time está contando com a eficiência? Ou seja, a gente falou, fazendo um comentário, a gente falou do treinamento e garantir que aprendeu. Então é fazer a contagem e garantir que contou correto. Entendeu? Então, você faz a própria auditoria. E aí depois você vai ter o fechamento. Aí sim você compara com o sistema e aí você vai comparar as divergências. Isso tudo está dentro do planejamento do inventário. Então, o dia do inventário, você encerra, analisa as maiores divergências e passa o inventário para a loja. Aí a loja agora vai fechar os resultados, as análises e entender. Por que faltou isso aqui? Ah, mas às vezes é uma nota pendente. Não, nota pendente é antes. É planejamento, é antes. Eu não posso fazer um inventário se tem uma nota pendente. Então, o planejamento engloba todas as pendências. Eu só posso entrar para fazer um inventário se todas as minhas etapas anteriores já estão garantido que não tem nenhuma pendência. Então, eu falo isso porque, volto a dizer, pessoal, se você vai fazer um inventário e não tem um planejamento, não faça. Talvez seja por isso que tem muito varejista que faz muito pouco inventário ou não acredita muito no inventário, porque tem uma etapa anterior que é tão importante quanto o próprio processo, que é parar para planejar como isso vai ser executado. Isso. O pessoal acha, Adriano, que é só chegar e contar. É. E aí eu já ouvi varejistas dizendo, isso, inventário não serve para nada, não me ajuda em nada. Chegar e contar... porque eu conto o dia dá um número, conto no outro dá outro número. Isso, o mais fácil. O problema não é contar. Contar eu faço, o problema não é contar. É o que tem antes. É planejar o processo, planejar o todo para conseguir ser efetivo quando você faz o inventário. Exatamente. Chegar e contar é o mais fácil. Só que, para contar, você tem que contar direito. Então, você tem que garantir o planejamento. Legal. É por isso que o pessoal tem tanta resistência, porque planejar dá trabalho. É uma dificuldade que a gente escuta bastante no mercado, né, Vanessa? Uhum. E muito até quando a gente fala de tecnologia, proveniente de tecnologia, uma das formas de você provar a eficiência da tecnologia é você conseguir ter um inventário antes daquela tecnologia ter sido aplicada, dependendo do que a gente está falando, né? E depois o inventário depois da tecnologia sendo aplicada. E aí você consegue ter lá, referenciar, né? Ter alguns números lá para ajudar a fazer um retorno de investimento, enfim, alguma coisa. E a gente se depara com muito varejista que ou faz inventários com períodos muito longos e aí é difícil você provar isso, ou não tem um preparo para fazer inventário e aí acha que o problema está na tecnologia em si também, né? Esse é outro... Adriano, o inventário, ele é um termômetro de como tua operação está funcionando. Por isso ele é tão importante. Se você não tem esse termômetro, se você não mede, como que você vai corrigir o processo? E você imagina assim, a gente vem agora aqui e vamos bater uma fotografia. Como é que a gente costuma fazer? Não, peraí, deixa eu ajeitar o cabelo, deixa eu ajeitar a roupa. Não dá tempo. Eu tenho que tirar uma foto sua e falar assim, mas se tá com o cabelo assanhado, vai aparecer que o cabelo está assanhado. Então você tem que dizer o seguinte, para trabalhar na frente de caixa, o cabelo tem que estar preso sempre, não pode estar assanhado. Então a mesma coisa do inventário. No dia do inventário eu vou ver todas as notas que estão pendentes há 4 meses. Não vai resolver, eu não posso ter nota pendente há 4 meses. Até porque fiscalmente isso não é permitido. Né? Mas acontece isso. Acontece que fica lá engavetado e você vai achar a nota pendente há não sei quantos meses. A própria contabilidade nem sabe o que está pendente. Então você precisa ter o termômetro para corrigir os processos, para realinhar sempre que for necessário. A tecnologia é importante, mas por melhor que ela seja, alguém tem que medir e disparar o alinhamento. Puxando um pouco para o lado pro
para tecnologia, Rô. Eu sei que você gosta de tecnologia Adoro. e sempre procura trazer novidades, enfim, implementar tecnologias que melhoram a parte de processos, né? O que você tem visto como tendência, né? E o que você hoje, né? Se a gente falar meio mão na massa hoje, putz, o que tem tecnologia que eu vejo hoje que se destaca no dia a dia das lojas e o que você vê aí como uma tendência para os próximos anos? Eu tenho visto muita automatização de ponto de venda mesmo, ali para o cliente, que tem tido alguns ganhos. Tem esses carrinhos, né, que o cliente já coloca a própria produto dentro, ele já vai somando, já vai agilizando para o cliente. Eu tenho visto facilidades como cliques retires, a agilidade para o cliente comprar, o que faz com que você tenha que ter uma retaguarda maior para atender esse cliente, né? Porque você tem dado muita facilidade para o consumidor através da tecnologia, só que você precisa ter toda a tua retaguarda muito bem estruturada. E aí o que acontece? Na retaguarda, você precisa cada vez de ferramentas que te garantam que os processos vão estar assertivos. Então, a inteligência artificial, as próprias garantias, por exemplo, o software de frente de caixa, que ele vai garantir ali se a operação está acontecendo de forma correta, se você pode ter algum analítico ali que vai te disparar uma ação corretiva, uma ação preventiva, tá? Isso tudo tá através de ferramentas que precisam garantir que alguém analise e faça as correções, meio que como um inventário. Se você precisa cada vez mais atender o teu cliente numa velocidade para melhorar o teu campo de venda, você precisa ter alguma coisa que venha fazer você medir atrás. E o que vai te fazer medir atrás? A tecnologia através da inteligência artificial, através de equipamentos, ferramentas que te tragam BIs, que te tragam analíticos, que te tragam caminhos para você redirecionar cada vez mais a área de estratégia. Legal, porque você vê várias soluções que são aplicadas e normalmente quando a gente fala de tecnologia, tal, sempre que vem na cabeça primeiro, são soluções que trazem benefícios para o meu cliente final, né? O meu cliente que vai na minha loja, que vai fazer compra. Mas por detrás daquele processo, daquela tecnologia, tem outras, muitas que você precisa ter, como você diz, na tua operação, para poder viabilizar a aplicação daquela tecnologia em si, né? E acho que esse é um ponto importante para fazer ela acontecer de maneira correta ou para que você não tenha problemas de processos no meio do caminho, né? Você implementa uma tecnologia, se muda muitas vezes a forma como aquele processo é feito para aplicar aquela tecnologia e aí você cria talvez buracos aí e você tem que ir lá corrigir, fazer ou por outras tecnologias para auxiliar aquele processo, né? A ponta sempre é a satisfação do cliente, né? Mas por detrás disso, antes de chegar no cliente, tem todo o estudo para realmente os processos serem adequados e não ocorrerem erros, né? Porque aí realmente chegar e se deparar com o cliente insatisfeito é o que o varejista não quer. E, Rosiane, recentemente, né, nós fizemos aqui alguns episódios em parceria com o Comitê de Eficiência Operacional da Abras. E aí fica a dica, né, para todos os nossos ouvintes, os episódios 72, 73 e 75. E aí, Rosiane, você também faz parte do comitê e acompanhou a nova abordagem da Abras, que passou a focar na eficiência operacional e não somente nas perdas. Que vantagens essa mudança trouxe para os profissionais da área? Você também já foi um profissional da área há muito tempo, né? E você é conhecedora que a gente nunca trabalhou só com perda diretamente, né? Sim, exatamente. O que acontece? A perda, durante muito tempo, ela foi focada apenas em quebra operacional, furto. E algumas empresas davam uma olhada ali para a área administrativa, né? Não todas. Minoria. Basicamente eram 2 pontos. Ou você trabalhava avaria, quebra, né? Ou furto. Só que faz anos, né? Agora esse ano eu faço 20 anos que estou trabalhando em prevenção de perdas. E aí o que acontece? A gente já vem há muitos anos trabalhando com além disso. Dentro da minha abordagem, eu sempre entendi que prevenção de perdas, que aí o nome agora mudou para eficiência operacional, ele é um setor estratégico. Ele tem que ser visto como setor estratégico dentro de uma empresa. Se ele for visto apenas como um setor
operacional diretamente, ele vai ficar atuando só no furto e na quebra. E não vai funcionar, porque é muito mais do que isso. Então, assim, se você pensa de forma estratégica, se você enxerga uma inteligência por trás do negócio, você consegue entender que dentro de uma organização inteira, você tem perda de A a Z. Você tem perda física, que aí sim são os produtos, você tem perda administrativa e você tem perda financeira. Então eu vou pegar um exemplo simples para você entender essa questão aí que eu acho que dá para a gente entender na prática. Eu vou pegar aqui no supermercado um produto e transformar em outro. Tá, você está pegando um produto de um valor e transformando em outro e está tendo perda financeira. A nível de estoque, você dá baixa em um e dá entrada no outro. Só que tem perda financeira porque você está transformando um produto de um valor agregado maior e vendendo num produto de valor agregado menor. Isso pode acontecer em algum momento. Então, você tem que olhar o seguinte, mas o meu estoque bateu. Não, seu estoque bateu, mas existe a perda financeira. Tá? Então, você precisa entender isso. Isso é muito percebido na questão de rendimento, de receita. Isso é uma polêmica, porque a gente tem que entender que isso quando você transforma o produto, você pode agregar ou perder valor. Tá? Então, existe toda essa parte aí de estoque virtual, estoque negativo, ruptura. Isso tudo gera perda para a empresa. E tem também outros pontos, só para a gente tentar falar um pouquinho aqui, perda de pessoas. Quando você perde um talento, você vai começar tudo de novo. Então, você vai ter ali o turnover que te afeta como perda financeira. Você tem que desligar pessoas. Essa questão de você ficar constantemente tendo que fazer investimentos em treinar pessoas novamente, porque você teve que mudar as pessoas, isso é um desgaste enorme. Ali você está perdendo a cultura da empresa também. Então, você tem que resgatar. E prevenção de perdas, no caso, como a gente mudou para a eficiência operacional, tem esse ganho. Você ser maior, você ser mais abrangente, você sair dessa visão apenas de furto e avaria para você ter uma abrangência maior. Então, a gente fala de um setor mais estratégico, onde você consegue ver toda a empresa e você sai só daquela coisa menor e a tua atuação fica mais abrangente. Eu até acrescentaria um ponto, Rosiane, a questão da imagem. Né? Eu acho que nós, como profissionais de risco, né, de modo geral, tem que estar preparado para que, se acontecer alguma situação que a imagem da empresa vai ficar exposta, tem que estar pronto para pronta resposta, né? Para realmente ter um plano de contingência. E quando a gente fala dos profissionais, né, de eficiência operacional, de riscos, né, esses profissionais, eles, como você bem citou, tem que estar envolvido em todas as áreas estratégicas, né? E realmente colocar o risco na frente e estar pronto para prontas respostas, né? Quando você fala o nome prevenção, ele é bem direcionado, né? Você tem que prevenir. Né? Então, quando você fala eficiência, é que você tem que prevenir sendo eficiente. Então, você precisa falar o seguinte, olha, gestão de risco se enquadra muito bem, porque tudo tem risco. Tudo que a gente faz tem risco. Então, você precisa estar sempre avaliando quais são os riscos para que você tenha uma melhor eficiência. Né? Então, acredito que cabe bem o que você colocou. É bem resumido nesse ponto aí mesmo. Você tem que analisar tudo, né? A gente teve, infelizmente, aí nos últimos anos, episódios como esses, em alguns colegas aí do mercado, alguns grandes supermercadistas que a gente teve, que afetou bastante o problema aí, e foram criados, né? Essa questão de risco para você entender melhor. A gente tem os terceirizados, que não é só terceirizar, você tem que atuar junto, né? Eu terceirizo ali, vai lá. De novo, lá no início a gente conversou um pouquinho sobre isso, que é a questão de você... Não é porque você é daquele setor que você só pode fazer aquilo, você tem que entender todos os impactos. A gestão de risco é isso. Exatamente. Eu tenho escutado bastante de alguns varejistas, principalmente supermercadistas, a dificuldade de contratação de mão de obra em diversos setores. Né? E você tem alguma dica para quem quer seguir carreira no varejo e o quanto o varejo ele é dinâmico e é interessante, né? E tem uma certa dificuldade as pessoas em contratar pessoas para trabalhar no varejo em diversas áreas, seja de uma frente de caixa
até em outros níveis e tal. Então, você tem alguma dica para quem quer seguir carreira no varejo, e seja gestão de risco ou em áreas relacionadas, enfim? Adriano, o varejo ele te dá muitas oportunidades, porque você pode entrar em qualquer área dentro do varejo. Você quer começar como um jovem aprendiz e você tem a oportunidade de amanhã sair como um diretor. E tá cheio de casos assim, né? Exatamente. Nós temos inúmeros exemplos de presidentes e tudo que começaram assim. O que vai... Começou com empacotador, caixa, enfim. O que vai diferenciar? O caminho que você vai traçar dentro da empresa. É o que você vai querer. Eu costumo incentivar muito o time que trabalha comigo a crescer. E tem até um pequeno problema, porque eu digo pessoal para crescer, mas eu quero trabalhar contigo. Eu, não, mas eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês assumam outras áreas. Porque quanto mais pessoas estiverem em outras áreas, que saiam de fiscais, virem líderes, depois virem gerenciadores de áreas, virem líderes de outras áreas, para quem trabalha com eficiência operacional é melhor, porque você dissemina a cultura. O time de eficiência operacional, ele sabe exatamente qual é a importância da cultura de prevenção, vamos colocar assim. Mas nem todas as outras áreas entendem, porque elas têm focos diferentes. O líder lá do salão de vendas, ele é cobrado por venda. Aí a gente tem que fazer meio que, por favor, controle, por favor. E ele é cobrado por venda. Então, você imagina se amanhã eu tiver um líder lá que veio da área de eficiência. Então, ele já vai estar lá sendo cobrado por venda, mas a base dele veio de controle. Então, o que acontece? Ele vem com essa questão de entender a importância da retaguarda, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade para as pessoas não crescer dentro do varejo. Eu acho que é uma das áreas que mais tem oportunidade. Depende de você querer agarrar as oportunidades. Por quê? Pelo dinamismo e tudo muito rápido, você tem muitas vagas constantemente aparecendo. Então, o time cresce muito rápido. Você tem abertura de lojas. Então, as empresas estão sempre se preparando para essa sucessão interna. E o principal motivo é a cultura. É melhor trabalhar alguém de dentro, que já cresce sabendo a cultura da empresa, do que estar sempre trazendo de fora. Então, tem inúmeras áreas. O que você tem que fazer, independente de qual área você vai entrar, se é mais na operacional, digamos, do chão de loja, ou na área de administrativa, você tem que galgar o teu caminho de crescimento e conhecimento. Seja fazendo cursos, seja se inscrevendo para as vagas que aparecem. E se você não passar, não tem problema, mas procure a área interna. Entenda por que você não passou, pergunte o que você precisa melhorar, estude aquilo que você precisa melhorar. Entenda também se naquele dia que você fez aquele processo seletivo, você estava num dia ruim. Pode ser isso. Você estava super mega preparado, mas naquele dia você não estava legal. Aconteceu alguma coisa e você tinha tudo para que aquela vaga fosse sua e só foi porque você acordou com dor de cabeça que naquele dia você não foi bem na entrevista. E se prepara. Então, eu não vejo uma área que tenha tantas opções como o varejo. Acho que você tem condições de fazer uma carreira brilhante dentro do varejo. Legal. Para a gente encerrar a nossa tradicional pergunta aqui do PDV. O que o varejo ensinou a Rosiane Caminha? Fácil, né? Essa pergunta é bem simples, facinho. O que eu acho, assim, nesses 20 anos, um ponto que me chama a atenção é a questão do dinamismo, né? Esse ramo não tem rotina. Então, a gente todo dia tem que estar preparado. Então, consequência disso, eu acabo estudando demais, muita atualização. Você tem que sempre visitar os concorrentes, os parceiros, você tem que estar sempre de olho no que tem de novidade no mercado. Aprendi a me antecipar, sempre estar à frente, enxergar e fazer a leitura interna do que está acontecendo no ambiente da própria empresa, para que você consiga medir ali como que está o termômetro da cultura e saber o que pode melhorar, como você pode contribuir. Não só a questão do cliente externo, né? Porque esse cliente já tem tanta gente olhando para ele, mas a gente trabalha muito na retaguarda. Então, a questão do cliente interno também. Acho que antecipação é uma palavra boa. Eu leio muito, faço uma leitura das pessoas, do clima da empresa. O pessoal até brinca, né? Diz, gente, você consegue observar muito as pessoas. Fala assim, que eu tô com as antenas ligadas o tempo todo, observando o que anda acontecendo.
Então, eu leio perfis, eu leio comportamento, eu observo o clima da empresa e eu estou sempre me antecipando para tentar prevenir mesmo as ações. Ô Rosiane, super obrigado pela participação aqui no PDV. De novo, parabéns pelo prêmio, mais que merecido. 2 anos seguidos sendo indicada, foi sensacional. Parabéns e obrigado. Obrigada também. Rosiane, foi um super bate-papo. Espero aí que os nossos colegas escutem, aproveitem aí as dicas. E, novamente, parabéns aí, você realmente mereceu esse prêmio. Obrigada, pessoal. Vocês são parceirões da gente, né? E eu que agradeço pelo convite, fico lisonjeada por você, pelas palavras de vocês. Estávamos ontem lá, né? Juntos, mas já estamos há mais tempo juntos, né? Sempre nos encontrando e tudo. E estou à disposição. Sempre que precisar, contem comigo. Legal, obrigado. Obrigado, Vanessa.